Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Êxodo, capítulo de número 3. Êxodo, capítulo de número 3, versículo de número 1 até o versículo de número 4. Êxodo, capítulo de número 3, versículo de número 1 ao número 4. Diz assim a minha tradução: Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá, e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Vamos ler o versículo 5 também. Deus continuou: não te achegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Assente-se, por favor. Só para enfatizar, para ser incisivo naquilo que eu estou falando, o que é humildade? Humildade, uma virtude caracterizada pela consciência das próprias limitações, modéstia, simplicidade. O que é uma pessoa soberba? É aquela pessoa que acha que é aquilo que ela não é. O que é uma pessoa humilde? É uma pessoa consciente das suas limitações. Domingo eu disse, eu dei um exemplo para vocês. Você quer saber se uma pessoa é orgulhosa? Uma pessoa é soberba? Faça para ela duas perguntas. Qual que é o motivo do teu sucesso? E a pessoa orgulhosa, ela vai olhar para um espelho e vai dizer, vai apontar para o espelho e vai dizer que o motivo dela ser uma pessoa de sucesso é ela mesma. E se você perguntar para ela, mostre-me para mim então o motivo do teu fracasso, e essa pessoa vai apontar para uma janela, porque ela vai dizer, foi por causa do meu pai, da minha mãe, do meu irmão, da minha família, do meu vizinho, do meu patrão, daquela igreja, de alguém. Mas se você perguntar para uma pessoa humilde, qual que é o motivo do teu sucesso? Essa pessoa vai apontar para uma janela. O motivo do teu sucesso é quem? Eu só cheguei aqui porque as pessoas me ajudaram. Eu cheguei aqui porque Deus me abençoou. Eu cheguei aqui porque pessoas me carregaram no ombro, no colo. E qual que foi o motivo então do teu fracasso? E ele vai apontar para o espelho. Fui eu que errei. Eu que fui egoísta. Eu que fui acelerado. Eu que fui isso e eu que fui aquilo. Você está entendendo? O que você responderia? Quem que você vive culpando? O que está acontecendo? Quem que você vive culpando? Meu irmão, não é fácil entender alguns detalhes. Principalmente se você for ler a Bíblia, ela precisa ter vontade. Você precisa colocar o teu coração nela. E se você não orar, a Bíblia não é revelada para você. Há pessoas em penitenciárias, às vezes, que ganham Bíblia e essa aqui é seda, eles não fumam maconha. A Bíblia ela só é viva realmente se ela voltar para dentro da gente. Eu costumo dizer que essa palavra estava dentro de Adão. E quando Adão pecou, ele vomitou essa palavra. Depois de um tempo, o Senhor inspirou pessoas para que colocassem a palavra dele de novo, aqui. Mas essa palavra só vai ter valor de verdade se ela voltar aqui para dentro de mim e de você. Nós precisamos entender isso, por isso que nós estudamos, por isso que nós precisamos entender o que é um testamento, um direito de herança. E a gente, para ter o direito de herança, precisamos nos comportar como filhos, precisamos existir como filhos. Deus tem muitas bênçãos para as nossas vidas, meus irmãos. Você concorda com isso? Só que existem condições para que eu venha herdar tudo isso.
Então não é fácil, às vezes, entender alguns detalhes, mas é necessário eu dizer algumas coisas. Nós precisamos, não na totalidade, mas pelo menos o mínimo entender o contexto. Moisés, o que ele fazia ali? Moisés, na verdade, apacentava as ovelhas de quem? As ovelhas do seu sogro. O maior desafio que Moisés tem é a realidade consciente, é a realidade humilde de que as ovelhas que ele pastoreia não são dele. Então ele tem um limite. E o primeiro ponto que eu quero que você entenda nessa rotina é que tudo que nós temos ou achamos que possuímos não é nosso, da verdade. Não é nosso. Os filhos que nós temos, nós vamos prestar conta no final do dia ou no final da vida para Deus. A saúde que nós temos, a beleza que se julga ter, o dinheiro que nós temos, tudo nós iremos prestar conta, porque não é nosso. E no caso aqui, Jetro representa o próprio Deus. Moisés representa aqui eu e você. E essa prestação de conta no final do dia representa o juízo. No final do dia, teremos que prestar conta. Moisés, o que aconteceu com as ovelhas? Quantas ovelhas que se machucaram? Se você foi com tantas ovelhas, Moisés, por que você voltou faltando ovelhas? E se está faltando ovelhas, por que você não voltou buscar? O que está acontecendo? Se está machucada, você está tratando, não está tratando? Moisés, você está cuidando direito disso? Da mordomia, de tudo aquilo que eu confiei na tua vida? Você vai prestar conta, seja da saúde, do casamento, da vida de fé. Elas estão fisicamente na tua responsabilidade, Moisés. Para onde que você levou elas? De que forma você alimentou elas? Qual foi o percurso que elas fizeram para elas estarem assim? O maior desafio hoje é a gente entender que as ovelhas não são nossas. Isso é, que tudo aquilo que nós temos não é nosso. Tudo aquilo que nós temos é a confiança de Deus para algo. E nós iremos prestar conta. Por isso eu estou sendo enfático sobre isso. Moisés, no final do dia, tinha que prestar conta minuciosamente, porque o dono das ovelhas exige cuidado com aquilo que é dele e confiou. E o texto vai nos relatar que Moisés vai conduzi-las para trás de um deserto. Meu irmão, não tem como você chegar atrás de um deserto sem passar pelo meio dele. Segundo ponto que me chama a atenção, a grandeza do ministério de Moisés está em justamente não mandar. A grandeza do ministério de Moisés está em acompanhá-las pelo percurso do deserto. Olha como isso é importante, se tratando desses pontos que eu vou afunilar a mensagem sobre humildade. É muito fácil eu dizer, se fosse o meu filho, eu pregava a varinha. Mas se fosse, eu não ia tolerar isso. E você já reparou que a gente cai naquilo que a gente se julga mais forte? Moisés era o ser mais humilde na terra. A Bíblia diz isso na época dele. E ele caiu justamente nesse ponto. Faltou humildade. Quando ele bateu ali com o seu cajado na rocha de uma forma irada, ele esqueceu de tudo aquilo que Deus tinha falado para ele. Abraão, o que era mais forte, Abraão? Fé. E chegou um momento na vida de Abraão que faltou fé. Ele fez uma gambiarra ali. Sara ofereceu a sua serva. E Davi, o que ele era mais forte? Fidelidade, lealdade a Deus. E ele caiu como? E você vai ver ao longo da Bíblia, você vai ver Pedro, caiu. Não, senhor, de maneira alguma vamos... Não, de forma... Ei, eu corto a orelha de um se precisar. Não, eu faço isso. E de repente, na frente de uma empregada, eu não conheço o Senhor. Eu não conheço Jesus. Não, negou. Naquilo que era mais forte, Sansão, no músculo mais forte dele, ele tombou. E às vezes nós pagamos pela nossa arrogância, porque Deus está nos ensinando sobre humildade. Deus tem coisas grandes na nossa vida, muito grandes. Moisés, ele não mandava, Moisés
ele atravessava junto com as ovelhas. Moisés não é aquele que manda ir, é aquele que vai na companhia, conduz o rebanho, não importa o percurso, se é seco, mas a fidelidade de Moisés é uma das coisas que define o princípio ativo de um pastor. O princípio ativo de uma pessoa que irá prestar conta. Ele pode ser abandonado, mas ele não abandona. Por quê, pastor? Porque as ovelhas sabem aonde o encontrar. Se quiser o encontrar, irão o encontrar. Independente do deserto que elas estejam, sabe que poderão encontrar. Pastores e líderes, me permita afirmar isso. A sua presença é importantíssima ao lado do rebanho. Não as abandone, não fuja pela intimidação dos fatos. Eu não quero mais ser pai, eu não quero ser mais mãe, porque esse filho aí é um tanto ingrato. Não se rebele pelas condições. Moisés, ele não diz, é por ali que se vai. Moisés, ele diz, é por aqui que nós vamos. O desafio de Moisés é com que as ovelhas não permanecessem no deserto, só passassem por ali. Olha só como isso é importante. Há algumas coisas escondidas atrás do deserto, meu irmão. E é isso que um pastor faz. Ele vai levar o teu entendimento, ele vai levar a tua oração, a tua expectativa, a tua esperança, além do deserto. Só conhece o caminho quem já passou pelo deserto. Isso é uma profecia. Deus tem te reservado para coisas atrás do deserto. Deus tem reservado para você situações maravilhosas depois que você passar por esse deserto. Pode estar seco, pode estar angustiante, mas pode estar cansativo, mas Deus tem reservado uma surpresa para você atrás disso tudo. Por isso a importância da fidelidade. Talvez você não entenda esse período de terra rachada, período de céu trancado. Eu te aconselho a continuar andando, porque atrás do deserto tem um pasto. Aliás, pastor deriva disso, de pasto. Tem uma resposta para você de o porquê. Você acha que Maria hoje não entende por que ela passou? Você acha que Moisés não entende hoje por que ele passou? Você acha que Jó hoje ele não entende o porquê dele ter passado o que passou? Eu sei que Jó no capítulo 40, antes eu conhecia ele de ouvir falar, hoje eu conheço ele de falar com ele. Tem um propósito. Deus está falando aí para uma próxima fase. Meu irmão, a nossa vida é assim, a gente passa por uma frustração, Deus nos fortifica para a próxima frustração da vida, porque é de luta em luta, de vitória em vitória. O monte de Deus que te espera atrás do deserto é o que fará você ser resposta para muita gente. Por mais que eu não veja, pelo período que eu estou passando, algumas situações difíceis, por mais que pareça que eu não vou aguentar, eu não posso parar. O deserto foi feito para atravessar, não foi feito para ninguém morar ali. A palavra deserto significa lugar solitário. Meu irmão, Deus tem trabalhado em minha humildade para que eu suporte o que virá. Quando você quer deixar a terra forte, o que você faz na terra? Joga adubo. E o que é adubo, meu irmão? Um dos melhores adubos é esterco. O período de humilhação para mim e para você, ele não é fácil. Com certeza, ele não é fácil. Mas tem algo grande em tudo isso. Uma preparação em tudo isso. Alguém aqui já serviu o exército? Já foi para o quartel? Uma pessoa, duas pessoas? Olha só, tem dois só. O soldado Moraes e o soldado Nazareno. É isso, né? Sadi Nazareno, Jefferson Alves Moraes. Olha só. Mas quando a pessoa vai para o quartel, quando o homem vai para o quartel, eu aprendi com o pastor Manuel Daça. Ele disse para mim, ele era terceiro tenente, ele diz, olha, vou dar um toque. Primeiro dia, rapaz, você vai ser provado de um jeito, e eu lembro do Felipe, quando entrou no quartel, ficou o dia inteiro, assim, ele falou naquele sol, a tarde inteira, aliás, sentido, daqui a pouco descansar, mas no sol,
E algumas pessoas, ele falou que chegaram a desmaiar, porque é muito tempo parado no mesmo lugar. E ele falou, mexa os dedos dos pés, mexa, para circular o teu sangue direito, rapaz, para você não desmaiar. E ele falou, é isso aí mesmo. Teve um amigo meu que falou que, e as balas? E teve que ficar com um cartucho na boca o dia inteiro chupando, para aprender, porque ali não é criado ninguém para ser frouxo, para ficar chorando, ali é criado uma pessoa para ir para a guerra, meu irmão. Ali é um deserto. Você vai aprender a ficar no mato aí 40 dias. Antigamente tinha quarentena, e era quarentena mesmo, né? Enfim. O meu tio ficou lá, não conseguia tomar aquelas canecas com cabeça de frango e sangue, mas não sei o quê. E ele comia aqueles que parecem uma vina de mato, sabe? Uma salsicha de mato. Comia a raiz daquilo. Mas ali é um treinamento, ali é um deserto. Para que o camarada possa sobreviver. Para que seja forte. Essa semana postei uma frase que eu amo. De que forma que você forma um marinheiro? Marinheiro bom se forma em mar bravo. É assim que é. É desse jeito que é. Senão nós vamos ter uma geração aí que não consegue ficar casado com ninguém. Nós vamos ter uma geração que tudo é uma ideia vitimada. Meu irmão, suporta mais. O final do deserto está chegando. Pastor, mas o senhor não sabe o que eu estou passando. Pastor, mas eu estou revoltado. Pastor, é muito injusto. Suporta, meu irmão, suporta. Porque o mundo jaz no maligno, os valores do mundo estão no maligno. E quer saber? Você está muito distante de Deus e há muito do mundo dentro de você ainda. Deus está te conduzindo e você não foi abandonado. Deus sempre coloca alguém na nossa vida. Então suporta, porque vai valer a pena. Atrás do deserto tem um pasto. As faltas do deserto serão supridas além dele. A alegria de um pastor é quando uma ovelha está se fartando com o pasto. A função de um pastor é conduzir a ovelha ao pasto, ao alimento, para que esteja forte, para que esteja entendido nas escolhas, nas decisões. É muito bom sentir o gosto do pasto, o sabor da palavra que sacia, que conduz, que esclarece, que fortifica. É prazeroso vencer com as ovelhas. A vitória de cada um é a nossa vitória. A vitória de cada filho é a vitória de um pai e de uma mãe. Você tem o peso de quem carrega a preocupação nos detalhes, porque você é responsável por alguém e você sabe disso. E eu não sei como é que é a tua vida, mas eu tenho uma história de vida com a maioria das pessoas que estão aqui, que deu tempo de conhecer. Eu tenho uma história de vida nos detalhes de pessoas, seja o que for, situações difíceis, porque você forma um amigo em situações difíceis. Alguns desertos que nós já passamos juntos, não é? Porque atrás de cada deserto tem um lugar que é específico, onde Deus quer nos conduzir para um lugar melhor. Ali tem uma árvore pequena, alguns podem chamar de arbusto, que está com uma chama reluzente, depois do deserto, uma chama reluzente. Moisés está de frente para as ovelhas e, de repente, ele avista a sarça. E decide se aproximar daquele fogo, porque ele quer ver a curiosidade que ele tinha, porque aquele fogo não consumia aquela sarça. Então, quando ele se aproxima da sarça, Deus fala através daquela sarça. Já teve alguma situação que Deus chamou a tua atenção porque quer que você o ouça? A primeira coisa que Deus fala para Moisés ali: Moisés, não se aproxima muito não. Se aproxima muito não. Moisés deixou de olhar para as ovelhas e ele passou a olhar para aquela chama. Enquanto Moisés olha para as ovelhas, Deus faz algo diferente para chamar a atenção de Moisés. Meu irmão, você quer passar por um período difícil na tua vida? Você quer passar de uma forma coerente e saudável por essa situação difícil? Você precisa olhar mais para Deus e menos para as pessoas. Porque se quando você fica olhando
para as pessoas, você vê ingratidão, você vê abandono, você vê suspeita, você se isola num mundo de que estão se aproveitando de mim, só se aproximam para ter uma vantagem, ninguém presta, é tudo falso e coisa e tal. Mas, de repente, por um período desse, Deus está chamando você para olhar mais para Ele e parar de olhar numa outra direção. Porque o assunto das ovelhas, às vezes, tira a tua atenção. A sarça está clamando para eu e você ouvir ela. A humildade exige que eu olhe para Deus, senão eu não vou conseguir perdoar. Quando você olha para Jesus, fica mais fácil você entender sobre perdão. Quando você olha para Jesus, fica mais fácil você entender uma série de coisas. Uma série de coisas. Quando você vai fazer um atendimento, quando você vai para algum lugar, eu não sei quanto que é a tua hora. Eu não sei quanto vale o teu trabalho. Eu não sei o que você se esforçou e gastou para chegar até onde você chegou. Mas às vezes a gente não cobre nada. No meu caso eu não cobro por nada nunca. Mas às vezes a gente vai fazer um trabalho voluntário. Eu estava conversando hoje com a Gleice, eu e ela, fomos para bastante lugar juntos hoje pela manhã. E daí nós estávamos falando sobre o extremo que é, Antes as pessoas eram oprimidas, não podiam nada, era uma pressão. E os discursos de frustração fez com que a sociedade saísse de um extremo, de não podia nada, principalmente dentro da igreja, para um outro extremo, agora pode tudo. E é uma liberdade que na verdade não é uma liberdade, é uma revolta. E acaba o que chama de liberdade se transformando em uma prisão. Porque você está vendo pessoas cada vez mais deprimidas, sufocadas, isoladas, em perigo. Olha só o nível dessas coisas. E eu conversava com a Gleice de um testemunho que ela presenciou ali, que ela me falou, ela me mandou mensagem ontem, amor, olha isso, amor, olha que legal, ela me contando, olha que maravilha, como Deus é bom, amor. Esses dias eu pedi para ela, eu falei, amor, tem uma pessoa que está precisando de ajuda. A Gleice estava cansada, gente, moída realmente. Ela falou, mas eu vou. Limpou toda a casa da pessoa, fez de tudo. E a pessoa falou, quanto que é? A Gleice falou, não é nada. Não é nada. E daí a Gleice falou para mim assim, toda vez que eu vou fazer um serviço desse jeito, eu falo, Jesus, eu estou fazendo para o Senhor. Eu estou fazendo olhando para o Senhor. E eu falei, hoje, amor, eu vou te lembrar, aproveitei a conversa e falei, agora eu vou lembrar você do que eu falei há 20 anos para você e falo durante há 20 anos. Que eu ia fazer, você fala, mas então tá, e então você não vai cobrar nada, então não vai. Mas isso antigamente, nas épocas da imaturidade. E eu falava para ela, amor, eu estou fazendo para Jesus, estou fazendo para o Senhor, não falta nada, Deus sempre nos abençoa, Deus sempre usa alguém. E a forma como Deus supriu ela em surpresas muito maiores essa semana. É isso que eu estou dizendo para você, passar por períodos de deserto, meu irmão, olhando para Jesus. Olhando para Jesus. Porque se não for por esse caminho da humildade, você não vai conseguir vencer. Você vai viver tirando satisfação com pessoas. Você vai viver acusando pessoas. Você não vai passar daquela fase. Meu irmão, Deus nos quer de frente para Ele. Deus nos quer olhando para Ele. Deus nos quer ouvindo Ele. Porque o que as ovelhas precisam é de um pastor que veja Deus, que ouça Deus e que conduza as ovelhas em direção a Deus. E você não vai conseguir fazer isso com a tua família, meu irmão, com os teus filhos, se você viver sempre amargurado, baseado em certos fatos. Vai chegar aquela mãe e vai falar para a filha, filha, não case, porque casamento não presta, eu sofri muito. Você acha que isso é correto? Olha o que Deus fala na Bíblia, o casamento vem de Deus, meu irmão. Vem antes da queda do homem, é uma instituição divina. Aí uma pessoa que só fica olhando para a amargura, fala de algo errado, de uma forma errada. Outro ponto que me chama a atenção, porque debaixo dessa roupa de pastor, Moisés, você está calçando algo desse mundo. Isso é, olha o que Deus fala para Moisés, tira dos teus pés, porque o lugar em que você pisa é santo. Isso é, Deus está nos cobrando humildade. Por debaixo disso tudo, Moisés, debaixo dessa roupa tua aí, desse estereotipo pastoral seu,
por trás desse aleluia, glória a Deus, não, eu sou uma pessoa boa, sabe? Eu sou uma pessoa boa. Por trás disso tudo, Moisés, dessa coisa religiosa toda, você está calçando uma cultura egípcia, você está calçando uma cultura midianita, Moisés. Eu quero que você tire isso, Moisés, naquilo que você se apoia. Esse filete de couro, essa sandália fina que você diz que não tem nada a ver. Quando eu me viro para a sarça, eu sou confrontado. Ele está vendo tudo, ele sabe de tudo. Ele sabe de onde eu vim, por onde eu passei, por onde eu fugi e do que eu fugi. Ele está vendo no que você se apoia, Moisés, nessas sandálias. Mas a terra que nós estamos pisando é uma terra santa. E o sacerdote também não tinha as sandálias. A roupa era esplendorosa, com pedras preciosas e tudo mais. Mas ele estava descalço, porque os pés representam santidade, por onde a gente passou e aonde a gente vai passar. Só iremos perceber isso quando tirarmos aquilo que nos separa da terra. Tira essa sandália, desamarra essa falta de perdão, senão você nunca entenderá o que é chamado de Deus. E você sempre vai vir nos cultos com um motivo egoísta. Eu estou vindo para eu receber, porque eu quero de Deus. E o culto é o contrário disso. Eu venho para eu ofertar, eu venho para entregar o meu culto de ação de graças a Deus. E quando o Senhor faz um apelo, para mim, para você, Ele fala bem assim, olha, eu quero que você confie em mim, para que eu possa te abençoar. Isso é fé, uma ligação com Deus. E algumas pessoas pensam assim, não, primeiro eu quero receber, para depois eu ver se eu vou fazer. O que podem fazer para mim? Qual que é a vantagem? Todo mundo quer montar nas minhas costas. Moisés, tira essas sandálias dos pés. Porque você está preso por esse sentimento de egoísmo, de tristeza, de abandono, de falso paraíso. Tira isso, porque está te sufocando. Você está com uma pedra e uma corda amarrada ao pescoço. Tira isso, porque você está parado no lugar, está travado. Tira esse peso todo, Moisés. Essas sandálias de insubmissão, que não deixa você permanecer numa missão, não deixa você ser fiel à própria palavra, torna você uma pessoa inconstante. Sinta a chama da sarça, Moisés, porque você entrará em uma nova fase desse chamado, amém? Se você fizer isso, Ele te dará estratégias para vencer. Depois que Moisés tirou as sandálias do pé, Deus falou para ele assim, eu tenho uma missão para você, eu ouvi o clamor do meu povo. Moisés, eu quero usar você para ser resposta na vida de outras pessoas. Mas, Senhor, eu preciso de sinais. Eu vou colocar sinais na tua vida? Calma, meu amigo. Calma. Eu vou colocar, pega o teu cajado, faz isso, coloca a mão para dentro aqui. Ninguém vai poder contigo, rapaz. Mas primeiro, tira isso que você se apoia. Esse receio, essa suspeita constante, não existe essa palavra, tá? Mas você vai entender o que eu estou falando. Esse ofendidismo que você tem. Esse doidosismo que talvez você tem. Eu falo isso para você porque isso veio primeiro para mim. Essa palavra sempre vem primeiro para mim. Porque Deus quer te dar um rumo eterno. Pastor, mas você está falando algo do Velho Testamento. Me fala algo do Novo Testamento. Teve um dia que o próprio Jesus tirou as sandálias dos pés dos apóstolos. E o que ele fez? Lavou os pés dos apóstolos. E o que ele estava dizendo com isso? Quando Pedro falou, não, senhor, o senhor não vai lavar os meus pés? Imagine só. Jesus falou para ele, se eu não lavar os teus pés, você não pode ter comunhão comigo, Pedro. Olha pelos caminhos que você andou aí. Então não me lava os pés só, me lava o corpo todo. Olha o 8,80. Olha, necessito lavar somente os teus pés, Pedrão, para você ter parte. Porque Jesus estava falando de algo simbólico ali, para ele. Isso significa, olha, Pedro, não importa por onde você passou, o que você fez. Importa que em mim, tudo se faz novo. Eu estou lavando os teus pés. Eu estou santificando a tua vida. Eu estou te cobrindo,
para que você ande por um novo caminho. Para um novo caminho, Pedro. Pedro, perdoa. Pedro, ajuda a outras pessoas a tirar as sandálias. Lava os pés de outras pessoas, ajuda. Porque Jesus falou, se vocês fizerem isso uns pelos outros, vocês vão existir como igreja. As pessoas vão reconhecer eu em vocês. Se amarmos uns aos outros, assim como Ele nos amou. E sabe o que Jesus faz? Efésios 6:10. Você sabe o que está escrito lá? A armadura de Deus. O que Ele faz com a gente? A gente não fica descalço, não. Ele coloca as sandálias do quê? As sandálias da palavra, as sandálias da pregação do evangelho, as sandálias do testemunho, daquilo que Ele fez e faz na nossa vida. Isso é uma esperança. Evangelho significa boas novas, e você vai levar uma boa notícia, que você não precisa ficar sofrendo desse jeito. Você pode resgatar pessoas do fundo de um poço emocional, do fundo de um poço na vida. Você pode resgatar pessoas por esse testemunho que você leva. Jesus coloca as sandálias da humildade. Mas Ele coloca isso num soldado. Depois do quê, pastor? Depois de você passar pelo deserto. Depois de você caminhar com Ele. Ele vai dar poder para você falar em nome dEle. E não é só isso. Ele também vai te dar uma armadura. E o que você precisar para a batalha de cada dia. Se nós formos humildes, nós obteremos promessas de comunhão. Promessas de vitória. Porque se não conseguimos conviver com pessoas aqui, no céu, é que nós não vamos conviver. Se é que você me entende. Se você não conseguir permanecer nesse ministério, onde que você vai permanecer, meu irmão? Pelo amor de Deus, eu digo isso para você porque eu mesmo deixo muita vontade no trabalho, procuro fazer tudo com temor, com seu objetivo, sem exploração de nada. Meu irmão, por isso nós caminhamos como família, e aqui não tem povão. Aqui, mesmo crianças que eu apresentei, hoje eu batizo, daqui a uns dias faço casamento. Porque nós precisamos caminhar em comunhão. E uma pessoa humilde, até na prisão essa pessoa consegue se relacionar bem. Uma pessoa soberba, orgulhosa, nem em uma igreja consegue se relacionar direito. Jesus está chamando você para a humildade. Porque Ele quer te abençoar com promessas grandiosas. Bem-aventurados os humildes, os pobres de espírito. Porque serão enriquecidos. Não é? Serão enriquecidos. Talvez você está chamando a atenção de pessoas, mas deveria estar chamando a atenção de Deus. Porque Ele que amolece o coração de Esaú, e Ele que endurece o coração de Moisés. Porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E Ele mora em nós. Ele está nos chamando para a humildade. Quais são as sandálias que você tem tirado dos teus pés? Quais são as sandálias que você tem que desamarrar? No que você se apoia? No que você se apoia? Jesus quer te abençoar muito. Vamos orar? Vamos confessar para Deus? Vamos pedir para Ele, para que Ele nos mostre isso? Porque queremos as promessas dEle na nossa vida? O que está travado na tua vida? Hoje precisa mudar, precisa converter. Vamos orar para Deus? Ele ouvirá dos céus e Ele nos abençoará. Se você quiser orar de joelhos, sentado, de pé, do jeito que você quiser, o importante é você falar com Deus. O importante é você ser honesto, é você dirigir as suas palavras para Deus. Mas você fique à vontade, tá? Pelo menos nesses minutos curtos, nessa direção, você tenha toda a liberdade de pedir para Deus humildade, pedir para que Ele abra os teus olhos sobre você mesmo, e as coisas vão mudar. Santo Deus, poderoso Pai, Rei das nações, quem que irá te resistir? Quem que irá, Pai, saber mais do que o Senhor? Ninguém, ó Deus. Nós estamos aqui como pessoas absurdamente limitadas.
Nós estamos aqui, Senhor, como pessoas absurdamente restritas, pessoas que não conseguem entender o porquê de alguns desertos, de algumas coisas, pessoas que abandonaram o rebanho, pessoas que não fazem parte de um rebanho. Mas nós estamos aqui, Pai, pedindo a Tua ajuda. O que deu errado até agora? O porquê que está dando errado? Por que o nosso comportamento está assim? Espírito Santo, em nome de Jesus, nos perdoe pelos caminhos errados em que caminhamos. Nos perdoe, Senhor amado. Se falta arrependimento no coração, desenvolve, cresce isso, convence do pecado, da justiça e do juízo, a tal modo que os passos sejam mudados. Porque precisamos ser humildes, precisamos, meu Deus, confessar o Senhor, precisamos confessar as ajudas dos anjos que o Senhor coloca ao nosso redor, das pessoas que o Senhor semeia na nossa vida. Precisamos ser pessoas mais gratas, e assim seremos mais contentes, felizes. Espírito de Deus, deslumbra agora os olhos desse meu irmão, dessa minha irmã, esse caráter reprovado, e faz-nos olhar para a sarça, faz-nos olhar mais para o Senhor, faz-nos ser mais práticos na fé, ao mesmo tempo que somos românticos nela, que jamais viemos perder, Pai, a alegria de um poeta em se expressar, mas que também ao mesmo tempo jamais viemos perder a força e a bravura de um guerreiro, para que haja firmeza e extensão do Teu reino na qualidade de testemunho. Jesus Cristo, restaura os Teus soldados no caráter, restaura-nos, meu Deus, com as sandálias da pregação do Evangelho, restaura-nos para a grande missão de libertar pessoas, como Moisés, Pai, foi usado para libertar mais de 2 milhões de pessoas. Pai, coloca os Teus sinais, mostra-nos os Teus sinais, porque o Senhor é Deus Todo-Poderoso, Deus de misericórdia. Eis, Pai, as petições dos Teus servos, dos Teus filhos, das Tuas filhas. Eis, Pai, que estão aí, pessoas que estão confessando, Senhor, dizendo que precisam da Tua ajuda, dizendo que estão vivendo em um Egito, dizendo que precisam ser libertos pelo Senhor, para caminhar na Tua promessa, em direção à Tua promessa. Espírito Santo, talvez nós caímos naquilo que achávamos mais fortes, mas nós temos a certeza do Teu perdão, e que possamos levar isso, por onde passarmos, na beleza da Tua santidade. Espírito Santo, abençoa todos aqui, com a revelação da Tua palavra, e com a pregação, Pai, encravada no entendimento da nossa rotina, por onde passarmos, que o Senhor seja reconhecido, por onde passarmos, que o Senhor seja honrado, glorificado e bendito. Em nome de Jesus Cristo, muito obrigado por toda a Tua fidelidade, ó Pai. Amém, Jesus.